Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DECcast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou Gui Weishaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque a mulher ela oscila o mês inteiro. E da mesma forma que os hormônios femininos dela oscilam, os hormônios masculinos dela também vão oscilar. A mulher ela produz testosterona pelo ovário, é a principal fonte de testosterona da mulher. As outras fontes vêm do DHEA, da androstenediona, que são dois esteroides produzidos pela suprarrenal. Então, da mesma forma que a gente tem todo aquele período da fase do ciclo da mulher, e aqui a gente precisa entender uma coisa, vou até abrir aqui um parênteses. Mulheres que usam anticoncepcionais, gente, é totalmente diferente de uma mulher que não usa. Então, assim, você que usa anticoncepcional combinado o mês inteiro, você tem uma fisiologia hormonal. A mulher que não utiliza, que ela não tem nenhum impacto sobre o ovário dela, ela tem um outro ciclo. Então, assim, pensa que é como se você que usa anticoncepcional combinado o mês inteiro, você é linear na quantidade de hormônios que você usa o mês inteiro. Todos os dias você coloca uma pílulazinha para dentro com uma quantidade de hormônio X. Então, todos os dias está absorvendo X. Você está aqui, ó. Agora, a mulher que não utiliza método contraceptivo, que tem os dois, né, os dois hormônios, ou não utiliza nenhum método contraceptivo, e nenhum que é hormonal, ela tem todas aquelas oscilações. Sim. Fase lútea, fase folicular, menstruação, folicular primária, tardia. Então, a testosterona também, Rafa, ela vai oscilar de acordo com isso. A gente tem uma métrica, mais ou menos, de mulher com testosterona dentro de valores de referência de 5 a 75, 78. Só que o que a gente precisa entender? Primeiro, se essa paciente usa anticoncepcional, igual eu falei, vai ser totalmente diferente. Porque se o anticoncepcional ele diminui a produção hormonal do ovário ou ele inibe as gonadotrofinas, né, que são quem estimula o ovário a produzir, ela já vai ter testo baixo. Sim. Isso aí é fato. E a reposição hormonal seria indicada, então, para a mulher que está usando anticoncepcional? Ou é Então, melhor incentivar essa mulher a não usar o Gi, anticoncepcional? hoje você tem trabalhos que, assim, mesmo com a paciente utilizando uma medicação antiandrogênica, ou seja, um contraceptivo que aumente esse HBG, que diminua a produção hormonal dela, alguns trabalhos, eles incentivam a gente a utilizar testosterona mesmo nessas pacientes. Por quê? Porque a testosterona, ela, por mais que a mulher tenha um SHBG alto, e muitas vezes vai bloquear essa testosterona que você está pastando, alguma coisa nesse sentido, algumas mulheres relatam melhora de libido, melhora de cansaço, melhora de fadiga mental, porque a gente tem que lembrar que principalmente testosterona e derivados, mexe no sistema nervoso central. Então, alguns trabalhos falam para a gente utilizar, alguns outros vão naquela fisiologia da medicação. Se eu estou usando uma medicação antiandrogênica potente, para que eu vou pôr androgênio juntos? Na prática clínica, algumas pacientes eu testo. Então, assim, se eu testo e ela me relata uma melhora e os exames dela estão todos bem, hemograma tudo bonitinho, perfil hormonal tudo bonitinho, eu continuo. Sim. Então, vale a pena? Vai depender muito da mulher. Então, a dependendo se ela não tem nenhuma contraindicação, geralmente se ela está usando anticoncepcional hormonal, ela não tem uma contraindicação para uso de hormônio. Ô, Nai, e o tal do chip da beleza? Primeiro que quem inventou esse nome foi um gênio, né? Porque chama muita atenção. O gênio chama-se Hebe Camargo. Ela que inventou Foi ela isso? que inventou. Olha só. Então, a história do chip da beleza, gente, é assim. A Hebe Camargo, na época do climatério, ela colocou o implante hormonal com o Dr. Elcimar Coutinho, que até faleceu no período do Covid, que foi quem trouxe os implantes hormonais, quem foi quem criou os primeiros implantes hormonais no Brasil.
Então, ela estava naquele período do climatério, que é um período que a mulher sofre muito. Que o climatério, gente, é assim, ó. Eu nem tô na menopausa e eu nem tô funcionando direito. Então, eu tenho todos os sintomas, mas às vezes eu passo um mês menstruada, no outro mês eu fico 6, 7 meses sem menstruar. Aí do nada eu quero dar um soco no meu marido, e do nada eu tô chorando, aí eu tô feliz, Que eu tô com loucura, hein? fogo, e desce uma onda de calor, depois uma onda de frio. Então é um período muito difícil para a mulher. E ela fez uma reposição hormonal com implantes hormonais, que são nada mais que peles com medicamento que é colocado no tecido subcutâneo. E ele tem uma liberação gradativa. Nisso a mulher não precisa tomar, passar, nada disso. Tem uma liberação contínua desse medicamento ali. Então, com essa reposição, ela teve mais disposição, ela teve mais energia, melhora a lubrificação Saiu dando selinho em vaginal. todo mundo. Ela simplesmente saiu daqui do basal e foi para cá. Com isso, melhora dos treinos, então ela teve uma melhora de textura de pele, porque tem, a gente sabe disso, é só vocês olharem, gente, textura de pele de homem para nossa, feminina. O homem, ele tem uma densidade de colágeno maior do que a nossa, né? Então, melhora da massa muscular. Ela emagreceu. Então, o que que ela colocou? Foi ela que deu esse apelido de chip da beleza. Chip porque está implantado, certo? E da beleza por conta de todos os benefícios que ela teve. Então, foi ela que criou isso. Mas então, funciona. E pelo jeito é da beleza Funciona. mesmo. Ele funciona. O que a gente precisa entender é que o implante ele é só uma via. Ele é uma via. Eu posso aplicar uma dipirona intramuscular, eu posso aplicar uma dipirona diluída no soro e eu posso dar uma dipirona para você tomar, certo? Qual que vai ser a diferença das três? Biodisponibilidade, que uma vai estar bem mais rápida, então eu estou jogando diretamente na sua corrente sanguínea, então você vai ter uma analgesia mais rápida. Em contrapartida, você vai ter um período de duração dessa medicação também mais rápido, né? Você vai ter a questão da comodidade, que é a questão de que, por exemplo, eu vou ter que estar dando dipirona para você. Se você está internado, a gente não vai ficar lá dando dipirona para você de 6 em 6 horas. A gente vai lá e injeta Deixa no soro, automático. né? E você tem a questão do intramuscular, dor, criança, a gente não faz, a gente tem que fazer intramuscular. Então, o que que acontece? É uma via, Rafa, é uma via cômoda, tá? Porque ela tá muito mais relacionado à comodidade desse meu paciente do que propriamente dito é a melhor das hipóteses, tá? E onde eu posso trabalhar com uma quantidade de hormônio muito grande, porque eu não vou furar uma pele de um paciente para colocar lá uma dose para durar 24 horas. Sim. Certo? Então, ali, eu vou trabalhar com doses maiores e eu vou colocar vários tipos de hormônios ali. Não é chip, gente, porque ele não é uma coisa da inteligência artificial que você controla pelo um app, que, agora tá hora de liberar testosterona. Não. Ele é um pelletzinho, como se fosse um comprimido mesmo. O nome dessa sensação, né? É algo que você vai injetando à medida O do nome- aplicativo. Não, foi Exato. Gene, né, que inventou isso, que a pessoa fica com a impressão que ela vai ter controle sobre tudo E ali, não né? tem. E aí ali é um pellet que ele tem que ele é num meio cilíndricozinho que você pode colocar dentro de um tubete de silicone. Esses são os inabsorvíveis, né, que a gente monta e coloca debaixo do tecido subcutâneo. E tem os absorvíveis onde você coloca os pellets livres desse tubete de silicone. Essa liberação, ela vai acontecendo de acordo com que que os capilares sanguíneos vão banhando esse pellet, ele vai dissolvendo. No que ele vai dissolvendo, ele vai liberando a medicação e a medicação vai sendo absorvida pelo tecido, pelos capilares, o tecido subcutâneo. Mas o que vai fazer é o seguinte, doutor, implantei 7 pellets de testosterona, sei lá, 2 pellets de gestrinona e um de estradiol. Existe um coeficiente que chama coeficiente de dureza, que é a capacidade que ele tem de se dissolver. Não vai fazer assim, um primeiro vai dissolver agora, vai esperar um mês, aí o outro vai dissolver, vai esperar um mês. Não, eles dissolvem todos na mesma velocidade. Na mesma velocidade. O que vai acontecer é que você vai ter uma grande absorção no começo, é por isso que as pessoas geralmente têm uma explosão de sinais, de sintomas de melhora, e eles vão decaindo aos poucos. E aí ela tem que ir repondo E aquilo. repondo aquilo. E aí o que faz a gente fazer o cálculo de quanto tempo vai durar?
Depende muito do organismo de cada pessoa, é importante a gente frisar isso, porque às vezes a pessoa acha que ela implanta pro resto da vida, não precisa usar mais nada, né? Mas não, esses pellets, eles têm um período, geralmente a gente faz esse cálculo de acordo com o peso do paciente, de acordo com a absorção, o mecanismo de absorção da droga. Lembrando que uma pessoa que tem um estilo de vida, por exemplo, de muito treino, que é uma pessoa que ela tem um gasto físico muito grande, esses implantes tendem a ter meia-vida menor do que uma pessoa porque ela, que é digamos assim, ela vai usar mais. muito né? mais. Agora, assim, o uso de esteroides, enfim, ele mexe muito no metabolismo, né? Total. Testosterona, por exemplo, acelera mais o seu metabolismo. Isso vai impactar muito também no aumento de fome. Total. Então, por isso que muitas vezes o resultado ele pode não ser tão bom, né? Exatamente. Se a pessoa não tiver esse controle e não encontrar esse equilíbrio, porque ela vai querer comer mais. Exato. E aí ela quer estética também, o que não Exato. vai combinar muito com comer mais. Exato. É só a gente lembrar que é o seguinte, esses medicamentos, como eu falei no início, eles têm um coeficiente de anabolização e androgenização, principalmente falando em testosterona derivados, progestinas e derivados, como a própria gestrinona. O que vai acontecer? Uma medicação anabólica, o que ela faz? Ela vai, vou explicar de uma forma bem simples, ela vai aumentar a sua captação de nutriente. E ela vai estimular a você o quê? A ingerir. Um estado anabólico é o quê? Eu estou recrutando nutrientes para que eu possa desenvolver aquele tecido. Por isso que, tipo, a gente fala assim, olha, o anabolismo ele não acontece só no músculo, ele acontece no osso, ele acontece em outros locais, que não tem como você controlar muito isso. Então, o que acontece? Se você está ingerindo uma medicação altamente anabólica e você está comendo igual um mandruvá, uma capivara raivosa, 3 dias amarrada com fome, você vai engordar. Isso é fato. Porque essa medicação ela vai segurar. Ela vai a intenção dela é segurar mesmo esse nutriente para ser fornecido para o crescimento, para o anabolismo. Ela é anticatabólica. Então, se ela é anticatabólica, ela vai estimular o anabolismo. Então, aquilo que você manda para dentro vai segurar. É por isso que muitas vezes, principalmente mulheres, tá? Elas, eu vou usar oxandrolona para emagrecer. Eu já Engorda. falei para vocês várias vezes no Instagram, em Cafés com a Nutri, a oxandrolona não é medicação para emagrecimento. E aí coloca a culpa na oxandrolona. Exatamente. Pra mim não dá certo. Eu já ouvi isso várias vezes. Pra mim não dá certo. Exatamente. Eu engordo com a oxandrolona.